Vocês viram a cena agora recentemente de um MC saindo da cadeia? Você não precisa de uma estrutura estatal diligente para aplicar censura quando a própria população pede isso. O fim dos livros, o afastamento da vida cultural. Vocês viram a cena agora recentemente de um MC saindo da cadeia? E eu não estou nem falando do mérito da prisão nem nada, eu não li os autos, não conheço, mas vocês viram a festa em volta, né? Então, quer dizer, existe uma demanda social por um certo tipo de vida, por um certo tipo de subserviência, seja lá o que for, o tipo de liderança que for, que tá aí, quer dizer, que existe, que grita, que tem um pedaço de influência nas políticas públicas e estão ali. Quando você olha pra isso, você fala, cara, não tem como dar certo. Não tem. Não tem, porque, cara, você vê, eu vi o cara em cima do ônibus, MC Pouso. O cara tem quantos milhões de seguidores? Assim, 20 milhões de seguidores, 15 milhões de seguidores. Então, assim, essa população, por exemplo, não consegue ler a dedicatória que eu faço. Não é verdade? Sim. Não consegue, gente, não consegue. Eu fiz esse livro, eu dediquei ao Tales de Mileto, ao meu cachorrinho. Você vai achar meio homossexual. Vindo de você, mas tá tranquilo. Por quê? Porque ele ficou às madrugadas comigo para escrever esse livro. Ele é o único que eu passei várias madrugadas. Não consegue ler essa dedicatória bonitinha que eu fiz para ele. O Thales lê melhor. Do tanto que ele me ouve falando em voz alta, coisa de filosofia, o cérebro dele certamente é mais desenvolvido. De novo, não é para impedir essas pessoas de dizerem, é só porque esse tipo de gente que tem o cérebro atrofiado faz demandas públicas. Uhum. Entre outras coisas, essas demandas públicas ocupam um espaço na vida cultural que não é do livro, que não é exatamente dos registros altos que os gregos tanto queriam. É a vida da vulgaridade. Quem é o cara que é chamado para falar sobre liberdade de expressão na ONU, no Brasil? É o tal do Neto lá, aquele menino cuja autoridade Felipe Neto. Cuja autoridade deriva do quê? De número de seguidores. Exato. O número de seguidores passa a ser o critério de autoridade. Um cara que mal sabe escrever um tweet, se ele escreveu aquele livro atribuído a ele, eu paro de escrever. Entende? Então, assim... Isso aí é um problema inato da democracia, né? Cara, então, entende que aí você teria que qualificar essa massa, minimamente? Sim, o mínimo. Porque senão fica todo mundo demandando muita coisa sem entender o que está acontecendo. Então você... Não parece legal? Assim, ó, eu entendo. Parece muito bom você falar assim, quer dizer que eu posso fazer uma lei e um político vai lá assinar essa lei e a gente está proibido de falar frases racistas, logo o racismo vai desaparecer? Que coisa maravilhosa. Nossa, não é legal, assim? No mundo... Que ideia maravilhosa que você teve, seu asno. Não é? No mundo romântico da loucura? Cara, simplesmente não vai acontecer. Sempre vai haver racismo, sempre vai haver preconceito, sempre vai haver diferença. E agora, essas coisas têm que estar no embate, essas coisas têm que estar na discussão, para que a gente possa escolher os melhores caminhos, né? Quantas coisas extraordinárias a gente conquistou exatamente porque, em algum momento, uma ideia foi apresentada como esdrúxula e, aos poucos, a civilização foi optando por aquela ideia esdrúxula até que ela se tornasse uma ideia desejável, porque a gente entendeu que era um processo evolutivo. Agora, se o cara, como aconteceu na Idade Média, eu falo da Idade Média ali, como é que é? Se alguma coisa está no centro, não é a Terra, é o Sol? Não, eu estou fazendo observações astronômicas aqui, eu estou afirmando do ponto de vista científico. A gente não aceita essas coisas aqui, taca fogo. Quando que começou, porque assim, os gregos, Vossa Senhoria já disse aqui que, cara, eles prezavam pela liberdade de uma forma geral, especialmente a liberdade de expressão, também dentre elas. Quando, historicamente, isso começou a ser disputado do ponto de vista prático, né? Quando que a censura, as pessoas começaram a ser impedidas de falar? Qual que é o momento histórico, qual que é o contexto disso? Vamos dizer que a forma mais agressiva, num primeiro momento, foi exatamente sob a cúria, sob os auspícios da igreja na Idade Média. Patrícia, escolar. Eu tô falando assim, eu tô separando porque é claro que em outras civilizações que não a civilização grega,
essa discussão sobre liberdade... Vamos pensar assim, no Ocidente. Porque se você pega outras civilizações de modelo monárquico, absolutista, totalitário, seja lá o nome que você queira dar para isso, noutras civilizações orientais, de reis orientais, não tem discussão, né? O faraó fala, você vai lá e obedece. Os gregos são diferentes nesse sentido. Mas nessa linha histórica europeia, ocidental, o que você observa especialmente com a ascensão do poderio da igreja e a ideia de que a parresia é aceita desde que concorde com os dogmas da igreja, com uma visão de mundo defendida pelo clero. Então, o outro dizer já não é exatamente bem-vindo, já não é exatamente desejável, e ali você começa uma relativização mais forte da liberdade de dizer. Tanto que até a filosofia helenística, quando parresia, esse termo ganha uma conotação muito mais forte, você tem ceticismo, você tem cinismo, ecletismo, estoicismo e epicurismo, as 5 principais correntes filosóficas. Todas elas dependem fortemente e defendem agressivamente liberdade de expressão. Agressivamente. E os romanos? Então, os romanos nesse primeiro momento, num primeiro momento, ali, pós-helenismo, eles... Cara, existe Até Cícero, né, cara? Se for ver Sim, não. Tem um imperador... cara, minha cabeça, enfim... Em algum momento o nome dele vai aparecer para mim. Que ele começa a fazer controle de expressão no Império Romano. E o romano médio olha para aquilo e fala, o quê? Tanto que eu postei outro dia uma figurinha com as vestes dele. Oh, meu Deus, como é que é o nome do cara? Com as vestes dele, com a cara do Alexandre de Moraes. Era inaceitável, mesmo para um imperador, na visão do povo, a ideia de censurar, a ideia de controlar a mensagem. Isso se torna mais próximo da realidade quando você entra para o universo religioso, porque aí você já considera o universo, o espectro herético da fala, né? Então, mas os romanos, no primeiro momento também, inspirados por toda essa filosofia grega, em absoluto. O que é ruim, mas de novo, volta à ideia do controle. Paulo, você quer um dos maiores exemplos de liberdade de expressão? Quando Paulo vai levar a boa nova e vai para a Grécia e vai para Atenas, ele é acolhido pelos gregos como uma novidade exótica e interessante. Em qualquer outra parte do mundo, ele seria queimado, seria enforcado, e não é que ele vai ser levado para qualquer lugar. Os atenienses o acolhem, querem ouvi-lo e querem realmente entender o que aquele cara está falando. Essa é a beleza. E é isso que nós queremos relativizar quando a gente fala em censurar, em impedir de dizer. Uma coisa ficou na minha cabeça, né? Porque você falou, a igreja, tudo. Mas, um dos maiores pensadores, São Tomás de Aquino, ele baseou muito dessa filosofia no Aristóteles. E como que ele se colocava em relação a isso? Eu cito no livro, num debate com Guilherme de Ockham, nesse sentido. Mas o que a gente tem que entender é quando a filosofia grega vai para dentro da igreja a partir da intervenção tanto dos padres na patrística quanto dos grandes doutores da igreja no período posterior, há toda uma reconstrução teórica, há toda uma apropriação de natureza teológica que modula completamente a essência do que os gregos estavam dizendo. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que os padres fizeram na Idade Média, o que os membros da igreja fizeram na Idade Média, foi uma apropriação utilitária daquela argumentação filosófica, exatamente porque qual que era a ideia? Eu não posso depender exclusivamente de fé. Eu preciso, no momento em que eu sou questionado, eu preciso de uma base filosófica para justificar o meu ponto. E daí, Santo Agostinho com Platão, São Tomás de Aquino com Aristóteles, mas não é por um apreço filosófico, por assim dizer, puro.
Tanto que São Tomás de Aquino é um dos principais nomes na construção de textos contra os gentios, que eram verdadeiros manuais, que os padres levavam para suas viagens para como levar a mensagem de fé e converter pessoas. É basicamente isso. Então não havia essa preocupação com elementos fundacionais da filosofia grega. Um dos elementos fundacionais da filosofia grega é exatamente a liberdade de expressão. Mas você deseja liberdade de expressão onde existe um dogma estabelecendo o que deve ou não ser aceito como verdade? É aquilo que você me disse ali atrás. A própria busca pela verdade só faz sentido com a liberdade de expressão. Se eu já suponho ter acesso à verdade, não há busca. Perfeito. Por isso que, na Idade Média, os caras não escreviam diálogos, escreviam tratados. Platão escreveu diálogo porque ele pressupõe não ter o conhecimento absoluto e então nós estamos conversando. Vamos trocar uma ideia para ver onde é que isso aqui vai dar. Agora, quando eu digo a verdade está comigo, nada mais serve, que é a postura da juíza, a verdade está comigo, eu meto 8 anos de cadeia num comediante. Eu coloco você na fogueira. Se você vai a Roma hoje, tá lá a figura de Giordano Bruno, ali na Praça das Flores, no exato lugar onde ele foi queimado. Por quê? O cara estava fazendo ciência. Ele chegou a uma conclusão, olha, quase que a gente perde a teoria da evolução da espécie com Darwin. Darwin segurou por anos as conclusões da evolução da espécie, porque era um homem religioso e tinha muito receio do que aquilo causaria na igreja e o modo como ele seria visto pela igreja. Ele só publicou porque ficou sabendo que um outro estudioso estava chegando às mesmas conclusões, então ele na pressa, publica. Então é o medo, né? O medo de dizer, é o receio de expor. E, cara, é incrível que tantos séculos depois a gente não esteja falando disso como uma coisa que não foi conquistada, mas pelo contrário. Não, e aí depois, assim, porque a gente falou Idade Média, né?